valeria a pena ou não, ou seja, você convencer os agentes, né? Mas a partir de um processo de, vamos dizer assim, 20 anos, consolidou-se esse nome, análise de impacto regulatório, como um processo sistemático para identificar e quantificar benefícios, assim como os custos importantes que serão consequência da adoção de uma regulação ou de uma política. Essa análise de impacto regulatório, ela pode se basear tanto na análise de custo-benefício, quanto na análise de custo-efetividade, quanto na análise de impactos dos negócios. É um processo da tomada de decisões regulatórias baseado num exame sistêmico e consistente dos impactos derivados da regulação governamental. É importante dizer que a análise de impacto regulatório, muita gente pensa que a análise de impacto regulatório é um documento. É um documento que você tem um modelo, você faz aquela análise e você oferece o resultado. Não é só isso. Ela também é um documento, mas ela também, basicamente, ela é fundamentalmente um processo sistemático de acompanhamento. É a maneira como as sociedades mais avançadas têm procurado caminhar no sentido de avaliar os custos e os benefícios da regulação. Então, a análise de impacto é tanto um sistema quanto um documento. Essa análise de impacto regulatório, ela tem, eu listei aí 3 vertentes principais, né? Nos Estados Unidos, ela está ligada a esse órgão criado pelo presidente Reagan, o OIRA, né? É um órgão de supervisão vinculado à Casa Branca. E a análise de impacto americano prioriza a ótica econômica, ainda que reconheça também razões sociais, ambientais e distributivas, de acordo com a orientação presidencial. Ou seja, no governo Reagan, no governo Bush, priorizava a ótica econômica, no governo Clinton, no governo Obama, nos governos democratas, também reconhecem outras fontes, né, outras óticas. Eles têm uma capacidade já sólida, né, têm técnicos preparados e têm uma orientação bastante empírica na linha tradicional americana. Nos Estados Unidos, a análise de impacto é parte de uma política regulatória mais abrangente, com foco na melhoria dos instrumentos legais, né? No Brasil, essas ideias americanas elas estão sendo tentando ser colocadas através de uma iniciativa da Casa Civil, do chamado PROREC, né? Uma pergunta, aliás, quantos aqui são oriundos de agência nessa plateia? Uma? Só você? Porque nos cursos que eu dei aqui anteriormente, eu tinha muitas turmas que eram quase integralmente compostas de pessoas de agência, né? Era uma coisa interessante, até do meu ponto de vista, que muitas vezes eu aprendia muito com eles. Porque, dada essa visão setorial, sempre tem uma experiência específica que muitas vezes se traz e que a gente termina aprendendo. Na União Europeia, a análise de impacto é vinculada à Comissão Europeia, né? Ela tende a ter uma abrangência muito maior que nos Estados Unidos, incluindo temas sociais, econômicos, ambientais. Claro, essas burocracias mais consolidadas têm uma expertise muito grande, né? E eles tentam na Europa incentivar uma rede de regulação a partir de núcleos nos diversos países, né? É uma coisa mais ampla que os Estados Unidos, mas é uma coisa que não é tão efetiva. Por quê? Porque nos Estados Unidos nós temos um órgão que concentra isso. Isso facilita que você possa cobrar com uma maior facilidade. O Reino Unido tem vamos dizer assim, uma formulação descentralizada, né, que as análises de impacto são preparadas de forma descentralizada, também por pessoas muito capacitadas,
Mas a grande vantagem que eu vejo no que eu estudei das experiências é que o Reino Unido eles têm uma grande capacidade de produzir documentos que primam pela concisão, primam por ir direto ao ponto. E nesse sentido, acho que nós aqui no Brasil temos muito a aprender com eles. Aqui a gente incorre muito nesse risco da hemorragia, de ficar enrolando e falando muita coisa. Documentos ingleses são straight to the point. Eles definem o problema, definem poucas páginas os custos e benefícios e dizem, sem meias palavras, essa regulação deve ser tomada ou não, e por quê? Né? Eu acho que eu tenho até um exemplo aqui. Aqui. O documento em inglês, no caso chama lá de Impact Assessment, ele faz um sumário bastante direto, ou seja, um sumário que permite que um cidadão comum possa entrar no site lá, olhar e ter uma informação bastante concisa daquilo que está em disputa ali na questão da intervenção, né? E o curioso é que você vê, por exemplo, na segunda linha, quais são os objetivos da política e seus efeitos. Ele dá em 8 linhas, em 11 linhas. Então, eles têm uma restrição bastante grande, mas são documentos muito interessantes se vocês tiverem a oportunidade de olhar alguns desses documentos de avaliação de impacto. Né? Acho que a gente aprende muito com eles. Quais os elementos que a literatura consolidou no sentido da análise de impacto? Bom, especificar o problema bem, escrever os objetivos, formular opções, coletar os dados, avaliar os impactos, recomendar uma opção. Parece simples, né? Mas não é uma coisa tão simples assim. Ou seja, a arte aí está de colocar tudo isso junto. Até porque os recursos para se fazer as análises de impacto são escassos e devem ser focados. A análise não pode ser estendida excessivamente. E é muito importante, é fundamental evitar a paralisia por análise, ou seja, fazer com que a análise se estenda apenas para não ter resultado nenhum. Mas, dentre os processos que se propõem e as metodologias da análise de impacto regulatório, nós temos a necessidade de, logo no primeiro momento, de incluir uma avaliação ampla do impacto esperado, de lançar a mão de uma metodologia que seja tanto flexível quanto consistente e de olhar com calma quais são qual é o espaço onde se coloca, né, essa análise de impacto. Nós temos alguns limites, a depender do país. O Brasil ainda não tem esse modelo consolidado de análise de impacto regulatório. E eu acho que aí a proposta que eu faço para vocês, se alguém quiser ir comigo, enfim, trabalhar nesse sentido, acho que é um grande momento da gente começar a desenvolver esse tipo de trabalho aqui. É uma maneira de avaliar setorialmente. É um instrumento que pode dar condição da gente produzir trabalhos para vocês que estão no mestrado e muitas vezes ligados a setores específicos da economia, produzir avaliações, começar a caminhar nesse sentido, coisa que no futuro eu acho que vai ser muito importante e muito reconhecida. Aqui no Brasil, algumas agências começaram a fazer pioneiramente, a Anatel, a NTT, a Anvisa, elas têm programas específicos para desenvolver a análise de impacto regulatório em suas diferentes áreas, dentro de programas que o governo está lançando mão de melhoria regulatória no âmbito do PROREG. Tem o site do PROREG, está na Casa Civil. Se vocês entrarem no site do PROREG, vocês vão ver várias iniciativas nesse sentido, de melhorar não só a capacitação do regulador brasileiro, mas tentar fazer com que o regulador brasileiro lance mão ou incorpore as suas ações
essa análise no sentido de mostrar com clareza à sociedade qual é o desdobramento da sua ação. Bom, temos diversas metodologias que podem ser lançadas de acordo com o setor. A análise de custo-benefício é uma das mais usadas, é uma das mais antigas. Valoração da vida estatística, aí no âmbito da Anvisa, etc. A taxa social de desconto, análise de efetividade de custo e vários métodos de risco, de certeza, de testes, né, que a gente vai procurar desenvolver e eu vou procurar colocar também nos cursos aqui. Evidentemente eu estou fazendo aqui uma propaganda, né, no sentido de tentar despertar em vocês esse interesse, né? Então a análise de custo-benefício inclui diversas, vamos dizer assim, subanálises que podem levar a resultados bastante práticos, no sentido de explicitar o que se trata uma ação regulatória. E podem não só resultados práticos, mas resultados no sentido de fazer pequenos trabalhos com relevância. Então, tentando verificar quais os custos administrativos, os custos de capital, os custos em termos de eficiência, ao lado de cotejando com benefícios, tanto os econômicos quanto os não econômicos, né? Sejam que podem ser quantificáveis ou não. É claro que os critérios de decisão da análise de impacto são baseados nos valores da sociedade. E aí vamos procurar responder se os benefícios justificam os custos, se a solução é de menor custo, ou se está envolvido um princípio precaucionário, ou seja, se envolve situações com riscos inaceitáveis. Então, os métodos analíticos da análise de impacto incluem a análise de custo-benefício, onde se pergunta se a ação deve ser tomada, análise de custo-efetividade, ou seja, qual ação deve ser tomada, análise de limite, na qual a pergunta é: esse problema ele deve ser resolvido a qualquer custo ou não? Ou a gente percebe que esse problema não tem resolução e não deve ser enfrentado. E a análise, chamada análise risco-risco. Vale a pena agir? O risco de agir é maior que o risco de não agir? É uma tentativa, vocês percebam, essa análise de impacto regulatório, de tornar clara, de abordar as questões fundamentais das ações de regulação do governo. A OCDE tem produzido alguns documentos inclusive já traduzidos, tentando mostrar o que seria uma boa análise de impacto. E eles listam alguns critérios, né? Principalmente chamar a atenção para os critérios finais, de comunicação do resultado, de envolvimento do público e aplicar a análise, tanto as novas quanto as antigas regulamentações. Bom, evidentemente que a análise de impacto não é uma coisa que está sendo aceita de bom grado por todos. Muitas vezes o próprio governo tem um receio no sentido de saber, ou melhor, mais do que saber, de gostar ou não de divulgar análises que mostram que muitas vezes a sua ação pode ter maiores custos do que seriam do que os divulgados, né? Dessa forma, o desenho da análise regulatória de impacto deve envolver critérios com decisão, disponibilidade de recursos e monitoração do cumprimento pelos órgãos do governo. Então, documentos, isso aqui para terminar, mostrando a difusão da análise de impacto, tanto nos países da OCDE quanto nos países não da OCDE, né? No Reino Unido, a gente tem uma publicação de mais ou menos 200 análises por ano. Na União Europeia, por serem documentos mais amplos, né? A avaliação demora mais, então tem um número menor. E nos Estados Unidos nós temos uma porcentagem bastante razoável,
de regulações que são objeto da análise de impacto regulatório. Bom, quais as conclusões para encerrar dessa fala que eu fiz com vocês aqui? A gente está no momento onde a economia evoluiu e o modelo de provimento estatal deve conviver com a atuação privada. A política de crescimento brasileira nesse século vai exigir grande ímpeto nos investimentos de infraestrutura, não só nos investimentos de infraestrutura, mas principalmente. A melhoria da política regulatória é algo fundamental para melhorar a eficácia da política de crescimento. Temos que uma grande diversidade dos marcos regulatórios vai exigir um aprimoramento simultâneo em várias áreas regulatórias, e nesse aprimoramento nós temos a análise de impacto como uma das frentes mais importantes a serem desenvolvidas e que está sendo buscada de forma bastante explícita pelo governo, né? É uma das frentes mais importantes, mas porque, inclusive, perpassa todos os setores. E é um instrumento, não só, é um instrumento importante de avaliação econômica, como é um instrumento importante de transparência democrática, de se saber o impacto da ação governamental. Bom, pessoal, eu paro por aqui e fico à disposição se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber. Pois é. A gente, já a gente tem ouvido, né, notícia, um dos problemas das agências é que o pessoal vai ficar para fazer essa fiscalização. Está sendo feito alguma coisa nesse sentido pelo governo? Tem avançado, mas não tem avançado, acho que o suficiente. Porque para cumprir essas metas... Exatamente. Tem uma questão fundamental aí, que isso exige o quê? Exige pessoal qualificado. Muitas vezes as agências, elas não têm nem o pessoal mínimo